E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do programa da Stack. E hoje eu tô aqui nesse ângulo holandês. O que é ângulo holandês? Esse ângulo que a gente chama da câmera inclinada, como vocês estão percebendo, embora ele tenha sido criado por um alemão, mas como é muito próximo a sonoridade da palavra Deutsch, alemão, e Dutch, que é holandês, acabou ficando como ângulo holandês, embora o criador tenha sido um alemão. Mas eu estou aqui nesse ângulo holandês de câmera inclinada para mostrar para vocês hoje uma tomada dramática. Oi, tudo bem? Eu sou uma tomada dramática. Olha a minha cara de susto. No programa de hoje apresentaremos para vocês alguns conceitos muito importantes quando a gente fala de uma gestão de marcas, que é extremamente relacionado à área do marketing. Hoje a gente vai começar uma série especial falando sobre algumas ferramentas mercadológicas e ferramentas do marketing para quem quer abrir sua empresa ou que quer trabalhar melhor com a marca de um produto, a marca de um cliente, ou simplesmente para quem é o curioso que gosta de saber informações acerca desse grande universo do marketing. Vamos começar falando sobre as 5 forças de Porter. E o que são as 5 forças de Porter? São 5 elementos, 5 fatores que interferem diretamente na sua empresa. As 5 forças de Porter são consumidores, fornecedores, substitutos, novos entrantes e concorrentes. E um estudo das forças de Porter é importante para você conseguir perceber que elementos que vão interferir na sua empresa. Quais elementos externos podem causar uma diferença no seu ecossistema empresarial e prejudicar os seus negócios. Para isso que as 5 forças de Porter servem. Elas fazem uma análise desses elementos para julgar o que é importante você se preocupar em quais contextos. Por exemplo, quanto aos consumidores, se a sua empresa ela tem muitos consumidores, ela vende para muitas pessoas, o poder de barganha é seu. Vamos supor que a sua empresa venda para 100 mil pessoas. Em um determinado dia, 2 pessoas falam: eu não gostei do seu produto é ruim, o preço está alto, eu já vi o concorrente oferecer condições melhores. Você não vai se preocupar muito com ela, porque são 2 pessoas dentro de 100 mil, o que significa que dentro do seu faturamento é um número extremamente pequeno. Não vai compensar você mexer no time que está ganhando e mudar toda a sua logística, fazer novas pesquisas por causa de 2 pessoas dentro de 100 mil. Então, quanto mais consumidor você tem, maior é o seu poder de barganha, menor é o dele, porque representa um número que é um pouco indiferente para a empresa em questão. Então, aparentemente, o Galaxy parou de obedecer hoje, ele entrou de férias, ele não quer filmar e eu vou continuar a filmagem na GoPro. É até bom porque daí vocês veem um teste. O primeiro teste de imagem da GoPro vai ser feito sem querer. Então vamos lá, vamos continuar. Então, como eu disse, se o seu produto é muito comum, ele pode ser comercializado para diversas pessoas, quem terá o poder de barganha será você, pois muitas pessoas podem consumir o seu produto. Então, se uma está insatisfeita, você tem outras para cobrir. Não adianta você investir, mexer em toda a logística, a metodologia, por causa de uma pessoa se você está vendendo para 100 mil. Agora, se o seu produto ele é muito específico, por exemplo, você só vende ele para 10 pessoas, se uma reclamar, você vai perder 10% do seu faturamento, e 10% é muita coisa. Se 2 reclamarem, você já perdeu 20% de todo o seu faturamento. Então é por isso que quando você vende para menos pessoas, o seu poder de barganha é menor. É o consumidor que tem o maior poder de barganha neste caso. Vamos supor que você tem uma agência de publicidade e você atende 3 contas. E isso daí que eu estou falando é tudo considerando que cada um tem uma parcela homogênea no faturamento, que todos eles estão investindo igual na sua empresa.
Então vamos supor que você é uma agência de publicidade e tem 3 contas que você atende. Se você perder uma dessas contas, você está perdendo 33% do seu faturamento. Isso é muito, pode te levar à falência. Então é exatamente por isso que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção no consumidor. Claro, a gente tem que prestar atenção nele em todo caso. Se você tiver muitos e se você tiver poucos, você até pode perder consumidor em larga escala. Mas se você tem pouco, mais cuidado ainda, porque nada garante que eles vão desfidelizar a sua empresa. Vamos então a uma outra questão. Você é uma agência de publicidade e todo mês você atende 100 clientes. Cada cliente te dá um faturamento mensal de R$1.000, o que significa que você tem R$100.000 de faturamento mensal providos desses 100 clientes. Um dia você pega uma conta de uma empresa muito grande e só essa conta te dá o faturamento de R$100.000. Muitas pessoas neste caso pensariam: por que eu vou perder tanto tempo, quer dizer, investir tanto tempo, mas ter tanto gasto de energia para fazer 100 artes, 100 campanhas para 100 clientes diferentes, sendo que eu posso fazer uma só para um cliente maior, porque ele está me pagando a mesma coisa que os 100 clientes menores. E aí o que muitas empresas fariam? Cortariam os clientes menores e ficariam trabalhando apenas com o cliente maior. Está aí um grande perigo e um grande erro. Nunca fique na dependência de uma empresa, de uma pessoa só, porque se um dia esse cliente grande tirar a conta da sua empresa, já era. Você perdeu 100% do seu faturamento e praticamente você faliu. Então é por isso que numa carteira de clientes bem equilibrada, você tem sempre mais clientes pequenos do que clientes grandes. Primeiro porque é mais fácil atingir os clientes menores, sempre. E outra, são os clientes menores que, embora não vão te dar muito lucro, depende da quantidade, da massa, às vezes você tem tanto cliente pequeno que te dá um lucro maior do que um cliente maior, mas minimamente esses clientes pequenos vão te dar uma movimentação de caixa que permita que você pague suas contas mensais e que você mantenha a sua empresa aberta. Os grandes vão te dar os lucros, mas pelo menos são os pequenos que vão garantir a sua existência, a sua segurança. Então por isso que toda empresa tem que ter uma quantidade relativa de clientes pequenos, médios e grandes, e nunca você deve ficar na mão de uma empresa, um cliente, uma pessoa só. Com fornecedores, o processo é muito parecido. Se você tem vários fornecedores, você pode comprar de muitas pessoas, quem vai definir o preço, quem vai ter o poder de barganha será você. Então vamos supor que você fabrique cadernos e você pode comprar o papel que faz as páginas do caderno, as folhas, de 500 empresas diferentes. E dessas 500, geralmente você compra de umas 3. Se um determinado dia uma dessas 3 empresas aumentar muito o valor do papel, você simplesmente vai parar de consumir o material dela. Você tem outras 499 opções, sendo que 2 dessas opções são aquelas que você constantemente começa a comprar também. Se as 3 aumentaram o preço, você tem outras 497. Muitas que ainda você não comprou, mas nada impede que você as teste. Agora, se por exemplo o material do arame, da espiral que prende as folhas, esse material, esse metal, só 2 empresas fornecem para você. E uma aumenta muito o preço e a outra, como é oferta e demanda, aumenta o preço também. Nesse caso, você não vai ter muito o que fazer, você não vai ter muita escapatória. Você não vai poder mudar de fornecedor porque não tem outro, só tem 2. Então você tem um número de opções extremamente limitado. Nesse quesito, você não tem poder de barganha, fornecedor que tem. Então, consumidores, quanto mais consumidor você tem, maior é o seu poder de barganha. Se você pode vender para muitos, quem manda no preço é você. Quanto menos consumidor você tem, maior é o poder de barganha do consumidor. Quanto menos fornecedor você tem, maior é o poder de barganha do fornecedor. E quanto mais fornecedor você tem, maior é o seu poder de barganha, porque você tem mais poder de opções e de decisão. Outro item das forças de Porter são os concorrentes. Lembrando que você tem 2 tipos de concorrentes. Um são os concorrentes diretos e o outro são os concorrentes indiretos, que nas forças de Porter nós chamamos eles de substitutos. Primeiramente, o que é um concorrente direto? Um concorrente direto é aquela empresa que fabrica exatamente o mesmo produto que você. Por exemplo, se você é o McDonald's, vende sanduíche, você concorre diretamente com o Bob's, o Burger King, o Big X Picanha, porque são estabelecimentos de alimentação que fornecem o mesmo produto que você, que é sanduíche. Porém, as pessoas têm a escolha. De repente, ela pode comer no McDonald's ou comer num carrinho da frente de cachorro-quente. Ou, em vez de comer um Big Mac, ela vai comer um pastel lá na pastelaria.
varia. Então, na realidade, os produtos substitutos são aqueles que satisfazem as mesmas necessidades que o seu produto, mas eles podem não ser o mesmo produto que você. Quando você procura um sanduíche, você está com fome, você procura algo para tirar a sua fome. Então você está procurando o quê? Sobrevivência e alimentação. Se você está com fome, você pode comer um sanduíche. Nesse caso, diretamente com o McDonald's, concorre o Bob's, o Burger King, o Big X Picanha. Porém, se você está com fome, você pode comer uma refeição na lanchonete, você pode comer um cachorro-quente, pipoca, um pastel. Então, nesse caso, as outras comidas concorrem indiretamente com o McDonald's. Eles são produtos substitutos. Você pode substituir o McDonald's por qualquer um deles. Então, os concorrentes, segundo o Porter, são aqueles que concorrem diretamente com você quanto ao produto. Substitutos são aqueles que satisfazem as mesmas necessidades que o seu produto. E aí, quando a gente fala de necessidade, é importante a gente pensar na diferença entre necessidade, desejo, demanda e transição. Necessidade é quando você identifica um problema que ele precisa ser solucionado. Por exemplo, você está com fome, você tem necessidade de saciar a sua fome, você precisa comer alguma coisa, identificou essa necessidade. Desejo é quando você atribui essa necessidade a algum produto ou serviço. Por exemplo, eu estou com fome, eu tenho necessidade de comer e eu desejo um Big Mac. Então, estou atribuindo o sanduíche a essa necessidade. Demanda é quando eu tenho a intenção da compra. Quando eu realmente intenciono comprar um Big Mac para comer, eu tenho uma demanda por ele. E transição é quando eu efetivo a compra. Se eu realmente for lá comprar um Big Mac, beleza, efetivei a compra, transição. Dependendo de diversos fatores, às vezes você pode ter um produto que tem alta demanda e baixa transição, ou seja, todos desejam, mas poucos consomem. Vamos supor que você identifica a necessidade que necessita de um celular novo. Eu preciso de um celular novo, o meu está quebrado, enfim, tenho essa necessidade. Qual que eu desejo? Eu desejo, por exemplo, o Galaxy S6. Você deseja ele, ou seja, você acha que precisa daquele produto para satisfazer aquela necessidade. Você tem a intenção de comprar? Realmente eu queria muito comprar um Galaxy S6, ele tem alta demanda, muita gente quer, mas pelo preço dele, poucos podem comprar. Então na hora que eu for comprar, eu vou ver o preço dele, embora eu deseje realmente tiver essa intenção de comprar, eu vejo que ele está fora das minhas condições, meu poder aquisitivo, e compro mais barato. Então nesse caso ele passa a ter uma baixa transição, porque ele acaba, mais pessoas desejam do que consomem. E aí eu sempre uso em aulas o exemplo da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, todos os times que estão disputando, eles têm uma necessidade em comum. Qual que é a necessidade? É uma autorrealização. Todos eles têm a necessidade de autorrealização. O que eles estão desejando? Porque o jogador que disputa a Copa do Mundo, ele não tem necessidade de fama, ele já é famoso. Não tem necessidade de dinheiro, ele já é rico. Então o que ele quer? Ele quer aparecer assim, superior, ele quer ter uma autoestima. Então ele quer ter a autorrealização de ganhar o maior campeonato de futebol do mundo. Então a necessidade dele é a autorrealização. O que ele deseja? Para ter essa autorrealização, ele deseja o quê? O troféu. Ele deseja aquela taça. É aquilo que ele pôs na cabeça. A minha autorrealização vai ser efetivada a partir do momento que eu tiver a taça. Então desejo ela. Eu tenho a intenção de ganhar a taça? É claro. Eu vou no campo e vou brigar por ela. Porém, então, todo mundo deseja a taça? Todas as equipes? Sim, todas as equipes estão desejando a taça da Copa do Mundo. Quer dizer que ela tem uma demanda extremamente alta. Todos querem. Porém, quem pode ter apenas uma equipe? Então ela tem uma baixíssima transição. Embora todos desejem, poucos podem ter. Então a taça ela tem uma demanda alta, muitas pessoas desejam, mas baixa transição, apenas uma consegue. Sobre isso de necessidade, quem fala muito a respeito é Maslow. Ele tem a pirâmide de necessidade, que ele fala que primeiro as pessoas devem resolver as necessidades básicas, fisiológicas, que são aquelas da sobrevivência: comer, se alimentar, tomar líquidos, ter um lugar para morar, ou seja, se manter vivo. A primeira coisa que o ser humano busca é se manter vivo. A partir do momento que ele já cumpriu com essa necessidade, ele vai ter um desejo de uma segurança. Ele quer se manter vivo, mas de uma forma segura. Então pense da seguinte forma: você precisa morar em algum lugar. Então é inevitável que você tenha uma casa. De repente você morava de aluguel e o dono da casa acabou de pedir um apartamento, você teve que sair correndo. Se você não tem tempo de pesquisa e condições financeiras, você vai pegar
a oportunidade que aparecer. Por exemplo, tem poucos apartamentos disponíveis que eu posso pagar. O que aparecer eu tô pegando. Nessa etapa eu não tô selecionando muito. Pode ser que então eu consiga esse apartamento, me estabeleça nele, e aí eu começo a pensar, legal, mas eu acho que eu queria uma coisa melhor. Esse lugar não é muito seguro, de noite eu não posso andar. Então eu passo a ter uma necessidade de segurança. Mas eu só tive essa necessidade de segurança a partir do momento que a minha necessidade básica já estava ok, já tenho um lugar para morar. A partir do momento que eu tenho um lugar para morar, ou seja, a minha necessidade básica foi satisfeita e eu já estou mais seguro, eu começo a despertar uma necessidade social. Agora eu quero me relacionar com alguém, eu quero pertencer a um grupo. Então eu vou procurar um lugar onde tenham pessoas que eu goste de conviver, próximo de amigos, familiares. Então eu pertenço àquele grupo. É como você vai comprar um sapato. Você identificou a necessidade que o seu sapato ele furou. E qual que é a função de um sapato? É proteger o pé. Então não tem por que você comprar um sapato de R$1.000, sendo que o de 35 vai proteger seu pé do mesmo jeito. Isso pela lógica, que não é o que acontece no marketing, na publicidade, essa lógica tão racional. Então você necessita basicamente de proteção para seu pé. Você vai pegar o primeiro calçado que encontrar, se suas condições não possibilitarem que você pegue o melhor. Então, beleza, você pegou o primeiro, seu pé está protegido, passa um tempo você fala, mas sei lá, ele machuca, ele incomoda, parece que meu pé ele faz alguma ferida, ou então, sei lá, tem um problema na coluna, precisa de um ortopédico, eu não me sinto muito seguro, ele não está fazendo a minha função muito bem. A partir desse momento eu já cogito em trocar o meu sapato por um pouco melhor, por me dar mais segurança e conforto. Então eu já subi no status da necessidade segundo Maslow. Então agora que eu já estou seguro e com a minha necessidade básica feita, eu venho para sociais, eu quero participar de um grupo. E daí eu vejo que todo mundo no grupo está usando o All Star e o meu sapato não é de marca. Daí eu penso, caramba, eu quero pertencer ao grupo. Então quando você quer pertencer ao grupo, o que você geralmente faz? Você imita, né, aquele grupo, você passa por esse processo de imitação. Se todos eles estão usando o All Star, então eu também preciso, eu também quero usar o All Star. Então você compra para pertencer ao grupo. Então sua terceira necessidade foi feita, que é a social. Porém vem a quarta necessidade, que é de autoestima. Eu não quero só pertencer ao grupo, eu quero ser destaque nesse grupo, eu quero ser percebido, eu quero ser o líder. Então você começa a se portar de forma melhor que o grupo e querer um sapato até melhor do que a maioria do grupo usa para mostrar que você é diferente. Porque a partir do momento que você se integrou ao grupo, tendo o mesmo sapato que todos, você acabou fazendo parte daquela massa homogênea. Então você quer um sapato que destaque. Então a sua quarta necessidade, a necessidade da autoestima. E a quinta necessidade é de autorrealização. É quando você passa na vitrine e vê lá um sapato de R$1.000 e você sabe que não tem a mínima condição de adquirir um sapato desse. Mas daí você faz aquilo, você junta dinheiro, você parcela até que você vai e compra. É aquele famoso, eu sei que é caro, eu sei que eu não posso, mas poxa, eu trabalhei tanto por isso, eu mereço, vai, só dessa vez, né? Só dessa vez vou me dar um luxo, não vai fazer mal. Então você vai lá e compra uma coisa que você paga mais do que poderia e no final você nem tá precisando tanto. É autorrealização, falar, nossa, agora estou autorrealizado, consegui comprar alguma coisa cara, consegui comprar algo que eu desejei, batalhei e fui atrás. Então é assim que funciona essa pirâmide de necessidade de Maslow. Voltando às forças de Porter, nós temos então a quinta e última força, que são os novos entrantes. E o que é um novo entrante? É uma empresa que tem um produto ou serviço que não é do mesmo segmento que o seu, porém em determinado momento, em dado momento, ela passa a disponibilizar o mesmo produto que você, concorrendo diretamente. Por exemplo, temos a Caterpillar, que era uma empresa de tratores. Ela não tem nada a ver com a All Star, a Adidas, ela não concorre no calçado. Até agora, porque a Caterpillar virou grife de calçados. Então, originalmente, ela era uma empresa de tratores, ela não competia com a All Star. Porém, agora ela compete, porque ela começou a produzir o mesmo produto que eles estão vendendo e estão brigando pela mesma fatia de mercado. A Caterpillar ela fez um processo muito interessante, porque agora ela também tem celular. A Caterpillar tem celular indestrutível, que é feito para usar em campos de obras, campo de construção. Então são celulares que eles são extremamente resistentes a quedas e a níveis de temperatura, das mais extremas às mais frias. E elas possuem os botões maiores, que é para o operário ele conseguir manusear com aquelas luvas que eles utilizam. E por que ele é resistente? E por que o tênis da Caterpillar é tão bem feito? A Caterpillar fez uma análise nos tratores dela e percebeu que o que destacava muito é a qualidade. O trator não quebrava e o acabamento era muito bom, o acabamento da costura do banco. Então, já que eu tenho um trator que eu sei fazer muito bem a costura do
do banco e eu uso um couro muito bom na produção, por que eu não pego esse banco de trator e começo a usar essa expertise para fazer calçado e conseguir mais mercado de trabalho? Foi o que ele fez. Ele conquistou novos mercados a partir disso. E já que meu trator é tão resistente, por que eu não uso esse conceito de fazer as coisas com grande resistência e começo a produzir celulares, smartphones? Eu não faço um celular indestrutível. Foi o que ela fez. Ela está competindo por um mercado de trabalho. Porque duas são as formas de você vender mais. Ou você vende mais conquistando novos usuários, novos compradores, que foi o que a Caterpillar fez, ou você vende mais vendendo em maior escala para quem já consome de você. E para isso nós temos coisas como promoção de vendas, né? Só que você concorda que não é fácil você querer vender mais trator para quem já compra, porque é uma coisa que você tem um uso limitado. Tem um trator, já tá bom, a não ser que eu amplie minha equipe. Então ela foi pelo processo de vender mais, atingindo novos consumidores, ou seja, quem compra calçados e quem compra smartphones. Assim como a Coca-Cola nunca imaginou que ia competir com uma igreja. Então por que a Coca-Cola estaria preocupada com uma igreja? Ela não compete com ela? Até que uma das empresas aí do Brasil lançou o Leão de Judá Cola, que é um refrigerante que eles falam inclusive na propaganda que é para combater o capeta do capitalismo, que é a Coca-Cola. Enfim, qual que é a lógica disso? Nenhuma, né? Então a Coca-Cola, por enquanto, não estava competindo com a igreja, a partir do momento que a igreja começa a fazer refrigerante. Porém, ninguém compete com a Coca-Cola e ela continua não se preocupando com a igreja. Enfim, né? É o que acontece. Mas o nosso principal alvo é o alvo da Coca-Cola. É o nosso boi, é o nosso alvo. Nós somos leões e nós vamos partir para cima deste mercado. Leão de Judá, cola, cola. Leão de Judá, cola. Leão de Judá, cola. Leão de Judá Cola, o refrigerante do bem. Isso das 5 forças de Porter pode parecer um detalhe num plano de marketing, numa gestão, mas foi isso que, por exemplo, desmoronou um pouco a Nintendo numa época, porque ela estava em um cenário em que diretamente os concorrentes diretos bateram muito forte com ela, que era principalmente o Xbox da Microsoft e o PlayStation da Sony. E o que a Nintendo, pela visão oriental conservadora dela, não considerou foram os novos entrantes. A Nintendo sempre teve uma grande hegemonia nos portáteis, do Game Boy Pocket, passando por Color, Advance, o 3DS, o DS, o 3DS. Ela sempre foi líder no mercado de portátil. Destruiu o N-Gage, o PSP e o PlayStation Vita não conseguiram superar, então ela sempre esteve confortável no mercado de portátil. Até que veio o quê? Os smartphones. Ela nunca imaginou que ia competir com o celular, e se ela imaginou, ela não considerou. Então, a partir do momento que a turma começou a jogar nos smartphones, vocês concordam que o conceito de mobilidade do DS é o mesmo do smartphone? É muito parecido, embora jogar no console seja infinitamente superior? É sabido, é claro, que a experiência de se jogar em um console é infinitamente superior à experiência de se jogar em um smartphone. Afinal, o console ele é um mecanismo, um dispositivo desenvolvido exclusivamente, especificamente para isso, a área de jogos. Então a interface dele, o contato, os botões, o controle é extremamente melhor do que no celular. Você nunca vai poder comparar um aparelho que faz tudo do que um que é especificamente voltado a uma função. Assim como você nunca vai poder comparar uma câmera profissional com a câmera de um celular, visto que ela tem algumas diferenças. Então, como eu disse em vídeos anteriores, aparelhos que fazem muita coisa tendem a fazer cada uma das funções piores, lógico, do que o aparelho que é desenvolvido para aquilo. Porém, para os jogadores que são casuais, aqueles que jogam indo para o trabalho, jogam nos transportes, eles não se importam muito com isso. E para eles, o simples jogo do celular já é suficiente para satisfazer essa necessidade. Então, eles acabam trocando os consoles da Nintendo, o 3DS, o DS e até o 2S, aquele incógnito lá da Nintendo, eles trocam para jogar no smartphone. E a Nintendo, que tinha uma grande penetração no mercado japonês, ela teve o abalo da pesquisa, da informação de saber que 50% dos japoneses só jogam no celular. Ou seja, o único local que ela ainda tinha uma hegemonia, que era no portátil, que não estava conquistado pelos concorrentes diretos, ela acaba perdendo para o quê? Um novo entrante, um celular. Era um aparelho que não era voltado para jogos, porém agora passa a ser. Uma outra ferramenta importante para ser trabalhada para analisar a marca é o Brand Equity. O que é Brand Equity? Ele é traduzido como uma força da marca. A força da marca é o Brand Equity. E nós estudamos isso através da pirâmide de Brand Equity, que nada mais é do que a pirâmide de construção de marca. O que é essa pirâmide de construção
construção de marca. São etapas, estágios que uma marca ela tem que seguir até atingir o ápice, que é a ressonância, que é quando o consumidor divulga a marca e a defende. O primeiro estágio da pirâmide de construção de marca é a proeminência. O que é proeminência? É conhecimento de marca. Proeminência significa você chegar e falar quem é você. Então, se eu chegar para vocês e perguntar qual a opinião que vocês têm de uma marca que chama Turotest, talvez vocês não saibam responder para mim, porque ninguém quase conhece essa marca Turotest. É uma marca muito específica. Vamos supor que eu chegue com um pedaço de bolo bem gostoso, te dê e fale, prove. Daí você vai experimentar o bolo, eu falo, legal, o que você acha agora da Turotest? E você fala, nossa, a Turotest é muito boa. Por que ela é boa? Porque o bolo é delicioso. Ok, mas eu não te disse que o bolo foi feito pela Turotest. Ela é uma marca de contagiro de trator. Não tem nada a ver com bolo. Aí que entra o segundo estágio da construção de marca, que é o desempenho e a imagem, que é quando eu pergunto, o que é você? Então na preeminência eu pergunto, quem é você? Eu sou a Turotest, ok? E o que é você? Eu sou uma marca de contagiro de trator. A partir do momento que eu sei qual que é o segmento que aquela marca trabalha, eu começo a ter uma bagagem, status, informação, repertório e ferramentas para conseguir analisá-la dentro do que ela se propõe. A partir disso eu posso analisar o que dela agora? O desempenho, porque eu já sei o que ela faz. Se eu sei o que ela faz, agora eu vou ver se ela faz bem. Então o desempenho dela está sendo analisado. Esse desempenho vai me trazer uma imagem, que pode ser uma imagem positiva ou negativa, mas ela vem diretamente relacionada do desempenho que eu notei na efetivação da função daquela marca. Então, por exemplo, se alguém falar para mim que o Habib's é bom porque a macarronada dele é muito gostosa, apesar de não ter gostado da esfirra, isso significa que ele é bom? Não, porque a proposta dele é ser uma rede de comida árabe. A macarronada é uma comida mais italiana, a esfirra é comida árabe. Se ele faz bem a comida italiana e não faz bem a comida árabe, ele não se põe efetivamente capaz de fazer o que promete, que é fornecer uma comida árabe de qualidade. Se fosse só um estabelecimento alimentício, pode ser sim, que tem um restaurante que ele é bom, porque alguns pratos são bons, embora alguns sejam ruins. Mas no caso de quando ele se propõe a ser uma rede árabe, e você acha que os pratos árabes são ruins, apesar das outras etnias serem bons, ele não está fazendo de acordo com a pirâmide de construção de marca sua etapa, seu dever de casa, seu trabalho bem feito. O terceiro nível da pirâmide tem a ver com os julgamentos e os sentimentos. A partir do momento que eu sei que tem uma marca com aquele nome, eu sei o que ela faz, analisei, eu começo a julgá-la. Então eu julgo que é uma marca boa, eu julgo que é uma marca competente, julgo pela análise do desempenho que me gerou uma imagem. Esse julgamento vai fazer eu começar a brotar um sentimento pela marca. Então, na realidade, a pergunta que você faz no terceiro estágio é o que eu penso sobre você. Porque esse sentimento, se o meu julgamento for positivo, vai ser um sentimento positivo. Se meu julgamento for negativo, será um sentimento também negativo. Então, o que eu penso sobre você? Penso bem ou penso mal? E aí chegamos ao quarto nível, último nível da construção da pirâmide do Brand Equity, que é a ressonância. Como eu falei para vocês, ressonância significa ressoar, né? É transmitir. E a ressonância, a pergunta que eu faço nesse estágio é: qual a relação que eu quero ter com você? Se a minha ressonância for muito positiva, eu vou ter uma consideração, uma relação de fidelidade. Eu vou fidelizar a marca e eu ainda vou eu mesmo ser o promotor dela. Eu, como cliente, consumidor, eu vou divulgar porque eu quero indicar, porque eu realmente gosto daquilo. Eu vou fidelizar, vou indicar, em estágios extremos eu vou defender a marca, não vou permitir que ninguém fale mal, que é o que acontece com o fanboy. Vai falar pro cara que é fanboy da Sony que o Xbox é melhor, ou pra quem é caixista, né, falar que o PlayStation tem gráficos melhores, né. Daí você tem aquele fanboy da Apple que fala que o Android é o trava Android e que o Windows Phone não tem aplicativo. Daí tem o fanboy do Android que fala que a Apple é restrita, enfim. Você vai ter aquela briga de pessoas degladiando por uma marca sem ganhar nada sobre ela. E se meu sentimento for muito negativo, eu vou ter uma aversão àquela marca. Eu não vou querer mais ouvir falar dela e eu vou ficar irritado toda vez que ver uma referência a ela. Então a ressonância positiva, fidelização de marca, proteção. Negativa, aversão. Então no primeiro estágio, proeminência, eu tenho que saber o nome da marca, que ela existe, então eu pergunto: quem é você? No segundo estágio, de desempenho e imagem,
eu pergunto o que é você e com base na sua função eu analiso a sua capacidade de entrega, se você está entregando o que promete. No terceiro estágio, julgamento e sentimento, é o que eu penso sobre você, como eu te julgo e que sentimentos me brota. E no quarto estágio, ressonância, é qual a relação que eu quero ter com você, fidelidade ou aversão. Porém, algumas marcas, por características intrínsecas ao produto, nunca chegarão ao estágio de ressonância, que são marcas mais associadas a commodity. Você pode ter pessoas brigando por consoles de videogame, por marcas de smartphone, aqui no Brasil, principalmente por times de futebol. O time de futebol é uma marca, a gente sabe que muitas pessoas defendem até demais os times, né? Mas você nunca vai ver das pessoas no supermercado degladiando por causa da marca de arroz. Ah, não fala mal do Camil. E você nunca vai ver também duas pessoas brigando porque alguém falou mal de uma marca de cimento. Eles são commodities, não são vistos como um grande diferencial. Então alguns produtos, por maior que seja o esforço de comunicação, eles não vão chegar a esse estágio de ressonância. Inclusive hoje a própria tecnologia está se tornando commodity. Chegou a um nível de especialização tão grande que hoje todos os laboratórios e todas as empresas elas têm a possibilidade de fabricar produtos meio parecidos. O que hoje modifica, o que traz o diferencial a partir do momento que a tecnologia vira commodity é o design. Se você olhar as especificações dos smartphones, por exemplo, tops de linha, vocês vão ver que eles fazem a mesma coisa. Todos têm uma tela 2K, Full HD, filmam em Full HD, câmera de 16 megapixels, todos têm 2 GB, 3 GB de memória RAM, 64 de armazenamento. Então o que difere um do outro, além da marca, né, do símbolo, é o design. A Apple sempre tentou levar isso como design, embora ela tenha recentemente plagiado o Romero Brito, né? Enfim, aí é uma contradição, uma empresa que sempre foi vista como top, a ápice do design, e plagiar justo o Romero Brito, né? Mas enfim. Então, hoje a tecnologia é vista como commodity, o design é bem aplicado para ser exposto como um diferencial. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa, que os conteúdos aqui disponibilizados tenham sido úteis para vocês. Na semana que vem a gente continua nosso bloco especial sobre marketing, falando sobre outras ferramentas como posicionamento de mercado e os macroambientes do marketing, e também falando uma introdução sobre o marketing em si. E a gente pede sempre para vocês contribuírem com o canal, deixando curtindo o vídeo, se inscrevendo, acessando a fanpage no Face. A gente vai deixar sempre os links aqui na descrição. E se alguém tiver alguma sugestão de tema, pode entrar em contato, que a gente sempre vai ter um prazer imenso em preparar um conteúdo personalizado especial para você. Então é isso, gente. A gente agradece muito a presença, a audiência de vocês e até a próxima.